Muito bom dia, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Segunda-feira, terça-feira, melhor dizendo, né? Terça-feira, dia 20 de janeiro de 2026. Graças a Deus por isso. Mais uma manhã de oração aqui na presença do nosso Deus. Somos ainda poucos, mas aos poucos, quem precisa vir chegará, né? Estamos nessa boa insistência no espírito de cultivar essa disciplina espiritual que é a oração. Estamos aí do dia 1º de janeiro, juntos aqui, em especial durante o tempo de meditação, contemplando aí o Evangelho de João, capítulo 15, e hoje chegando no versículo 20, né? Mas antes, como temos feito, vamos investir um tempo orando uns com os outros aqui. Deixa eu começar puxando essa oração. Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, o Rei do universo. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã de vida, manhã de terça-feira, a semana seguindo por aqui. Obrigado, Pai, pelo bom privilégio e oportunidade que nós temos de ocuparmos o lugar de oração, Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor não nos deixa só. Tua palavra nos garante, Deus, que o Senhor estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Senhor, quanta virtude há nisso, Senhor, quanta expressão de eternidade, Senhor, quanta segurança, né? Como diz aquele hino, que segurança sou de Jesus. Que segurança, Senhor, que segurança. Saber que somos do Senhor e que sim, há uma promessa. O Senhor se compromete em estar conosco. Por isso, nessa manhã, Pai, junto com os meus irmãos, humildemente eu te peço, Senhor, ensina-nos a perceber o Senhor no caminho. Ensina-nos, Pai, a assimilar tuas palavras e a aplicá-las na nossa vida. Em especial, palavras do Senhor, seus compromissos, o seu comprometimento, Senhor, suas promessas, que a tua presença não nos deixaria. Senhor, isso nos basta. Por isso, nessa manhã, Deus, renova em nós. Eu oro por um renovo. Renova em nós, Deus, a alegria da salvação. Renove em nós, Senhor, a certeza de que somos teus filhos. Renove em nós, Pai, uma sensibilidade para as tuas promessas, mas em especial, renove em nós uma certeza de que o Senhor está, esteve e estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Renova em nós, Deus, essa percepção de que o Senhor é o Emanuel, o Deus conosco. E, Senhor, que isso aquete a nossa alma, que isso vá dando o tom que nós precisamos para seguir em frente, para suportar o dia mal, para viver os desafios de problemas que precisam ser resolvidos, enfim, para poder caminhar com o Senhor, Pai. Renova em nós, Deus, essa, essas perspectivas daquilo que é o reino de Deus, concernente aos nossos relacionamentos diários, Senhor. Renova em nós essa consciência do perdão. Renova em nós essa compreensão de que precisamos estender graça uns para os outros. Renova em nós, Deus, esse nosso compromisso, a partir do teu compromisso de também amar ao próximo e dar a nossa vida pelo outro, Senhor. Renova em nós esse compromisso de igreja, ou como igreja, de cuidado uns pelos outros, Deus. Porque essa é a expressão essencial que deve caracterizar a minha vida, a vida dos meus irmãos, Senhor. Sem isso, a vida vai perdendo sentido, Deus. Sem isso, a vida vai ficando muito distante.
daquilo que é o propósito divino original, Deus. Então, ajude-nos mesmo, Pai, nesse dia de terça-feira, a assimilar e alcançar todas essas verdades novamente, renovando em nós, Deus, essa percepção, renovando em nós essa sensibilidade, renovando em nós essa disposição em contemplar o Senhor. Também nessa manhã, Deus, nós reconhecemos que não sabemos orar como convém. E nesse reconhecimento nós te pedimos, Deus, ensina-nos. Ensina-nos mais uma vez a orar como convém. E pela fé nós te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor vai fazer e falar nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amados irmãos. Amém. 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 Eu quero começar nessa manhã de uma forma diferente, né, daquilo que eu estou acostumado. Eu quero começar lendo um pequeno trecho de um texto, tá? Para a gente poder ter nele uma inspiração direta para a nossa oração. Esse trecho, esse texto, né, ele virou uma canção que nós, ou alguns aqui conhecem, né? Foi cantada recentemente no Vid Music, né? E pessoalmente, quando eu aprendi essa canção, ela acabou ocupando na minha vida uma das canções mais, se não há, uma das mais preciosas e profundas, né? E esse é um texto que foi escrito no século XVI, irmãos. Preste atenção nisso aqui, né? Século XVI. E foi por uma freira, Teresa d'Ávila. E diz assim: preste atenção. Nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa, Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Eleva o pensamento, ao céu sobe, por nada te angusties, nada te perturbe. A Jesus Cristo segue com grande entrega e venha o que vier, nada te espante. Vês a glória do mundo, é glória vã, nada tem de estável, tudo passa. Deseja as coisas celestes, que sempre duram, fiel e rico em promessas, Deus não muda. Ame-o como merece. Bondade imensa. Quem a Deus tem, mesmo que passe por momentos difíceis, nada lhe falta. Só Deus basta. Amém, irmãos? Palavras profundas aqui, né? Escritas, como eu te falei, no século XVI, que virou uma canção do Jorge Camargo e que hoje nós vamos orar. E eu quero começar, desafiando aí meu. Deixa eu chamar o Sirleizinho que tá aqui desde o início, né? O Sirleizinho, bom dia. É, tá me ouvindo bem? Eu acho que ele não tá aí mais, né? Não. Eu acho que ele já foi. Tá, deixa eu pegar aqui. Vamos conversar com você mesmo, Shirley, por favor. Tá me ouvindo bem, Shirley? Bom dia. Ficando um pouquinho, mas tá bom. Tá, Bem pouquinho, mas talvez, tá bom, hein? tá. Shirley, existe uma consciência que nós vamos precisar ter até para que a nossa fé ela se fortaleça mesmo num mundo tão caído, que Teresa d'Ávila vai nos lembrar aqui, é a noção clara que a Bíblia nos fala de que tudo passa, de que tudo é passageiro, né? Em outro contexto, mas sintonizado a isso, Salomão vai dizer que tudo é vaidade e passa, né? Vamos orar com você nessa manhã sobre isso, para que a nossa mente, a nossa fé alcance esse princípio de que tudo vai passar e que essa ciência, né, essa compreensão de que tudo passa possa dialogar com a nossa fé, nos ajudar a suportar, porque quando a gente tem a ciência, a consciência de que tudo passa, a forma da gente enfrentar o nosso dia a dia ele muda, né?
Isso aqui não é eterno, irmão. Nada disso aqui é eterno. Nada, nada, nada. Mas às vezes nós existimos, nos relacionamos com este mundo, com o dia a dia, numa perspectiva muito interna de que isso é eterno e não é. Tudo, absolutamente tudo isso aqui vai passar. Então, Silvia, vamos orar com você nisso e o que Deus colocar no seu coração, por favor. Bom, te louvamos, ó Deus, te louvamos, papai. O Senhor tem nos dado essa consciência, esse conhecimento que é a revelação do Teu Espírito Santo, nosso conselheiro, a respeito desse assunto, papai, de que tudo passe, de que o mundo é fugaz, é rápido. E para aqueles como eu, e daqui que se aproxima da minha idade, papai, nós temos essa consciência da própria vida, porque vai se esvaindo, se escorregando entre os dedos, tudo aquilo que achávamos que era importante, que tinha valor, e de repente a vida tem nos trazido para nós que vivemos um pouco mais, e a vida vai mostrando que é rápido, que os valores têm que ser reavaliados e são reavaliados, porque somos finitos e a própria vida nos limita, ó Deus. Te louvamos, ó Deus, te louvo especialmente porque na vida, falando dessa pequena igreja, onde jovens, como o pastor Saulinho e tantos outros, têm tido essa consciência de que somos peregrinos nessa terra, de que procuramos uma nova pátria, pátria celeste, eterna, de que tudo é tudo vaidade, como ele citou Salomão aí em Eclesiastes, ó Deus. Sim, tudo passa. Obrigado, papai, que o Senhor nos dá essa consciência a idosos, a mais jovens e até adolescentes, crianças. Só tem se revelado com essa verdade, ó Deus. Então, papai, que possamos, ó Deus, ter essa mudança de mente que tanto o pastor Saulinho falou ontem, a metanoia, de que a gente deixe que a tua palavra nos atravesse, que encha a nossa alma, enche os nossos corações e que entendamos que não criamos nada, que nada vem dos nossos braços, nada vem da nossa inteligência, que de resto vem do Senhor. E que vivamos, papai, aqui para o outro, para o reino, e não para nós mesmos, não para acumular o conhecimento, diplomas ou placas de prata, nada. O que importa é teu reino, o que importa é o outro, e aí estamos no reino, Deus. Que possam viver, papai, dessa forma e nós que somos um pouquinho mais privilegiados só por sua graça, nada de nós, em conhecermos e aprendemos todo dia a respeito dessa, dessa rapidez dos tempos, da ciência que passa, que nos sequestra, que nos tolhe, e que de repente a gente fica perdido, como eu me sinto perdido nessa evolução da ciência, eu já não alcanço mais muito conhecimento, porque evoluir além da minha possibilidade de absorver isso. E é assim, devagar nós vamos perdendo essa capacidade de posse, de propriedade daquilo que não é nosso aqui desse mundo. Não somos desse mundo, papai. Que nos apropriemos das verdades do Senhor, que obedeçamos a sua palavra, papai, para que o nosso foco seja o reino, a partir da horizontalidade com o outro, com o próximo, porque isso é reino. Obrigado a Deus por esse conhecimento, por esse discernimento e por essa sabedoria que vem de graça do seu trono. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, Shirley. Amém. Amém. É, Silezão. Vamos seguindo aqui, irmãos. Deixa eu convidar a Bruna. Bruna, não sei se você consegue. Bom dia, Bruna. Se você conseguir, você me dá um toque aí. Um dia consigo. Tá. Então, resgatando aqui, né, nós estamos lendo um texto, né, é uma poesia, né, de Teresa d'Ávila, escrita no século XVI, que virou uma canção e que alguns conhecem bem aqui, né? Nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa, Deus não muda.
paciência tudo alcança. Vamos nos deter aqui nesse verso, né, nessa frase, sobre a paciência. A gente já orou aqui esse mês pelo menos umas duas vezes por paciência. Vamos orar de novo, talvez porque essa seja uma realidade tão cara para nós, num mundo tão acelerado, né, com tudo tão imediato, com tantas e tantas demandas, né, tantas questões nos enchendo, e nos mobilizando a entender ou a ter que alcançar tantas coisas. Teresa d'Ávila vai nos lembrar que tem algo do reino de Deus de forma muito prática que nos ajuda a alcançar qualquer coisa, que é a paciência, né? É uma frase muito ousada, muito atrevida. A paciência tudo alcança. E a gente pode ir para Paulo, né? Em Gálatas, quando ele vai falar desse fruto do Espírito, né? E como nós precisamos disso, irmãos. Quer dizer, eu não sei você, mas eu preciso, né? De forma muito aplicada, principalmente em áreas específicas da minha vida, né? Que que o desejo de alcançar uma resolução, um desfecho, né, acaba denunciando a minha falta de paciência. Então, Bruna, vamos orar com você para que a gente descubra o que Teresa d'Ávila descobriu, de que a paciência tudo alcança e que a gente se coloque disponível a produzir esse fruto, a responder no Senhor com essa paciência e que Ele nos ajude no caminho a também encontrar e alcançar isso. Por favor, Bruna, vamos lá. Amém. Senhor Jesus, nós continuamos em tua presença, Pai, com o coração agradecido por mais um dia em que o Senhor pacientemente cuidou de nós, Senhor. Esse fruto que aprendemos somente olhando para o Senhor. E se a gente olha para a nossa volta, a gente tem dificuldade de encontrar, Senhor, um pouco de calma, de respirar, de parar, de ouvir, de sentir, de te ver, Senhor, nos pequenos detalhes. Não que o Senhor não se revele, mas que a gente não consegue ver e ouvir. Isso tudo por falta de espera, paciência, acalmar, parar. Senhor, nessa manhã eu peço, Deus, pela minha vida, que não estou isenta de forma nenhuma disso, dos meus irmãos, para que a gente consiga, Senhor, para que o Senhor produza em nós como um fruto que nós consigamos produzir também, Deus. Essa virtude, esse fruto do Espírito, que é a paciência, Jesus. Paciência suficiente para conseguir esperar no Senhor. Como aquela canção diz que eu gosto muito, que esperar é caminhar com o Senhor. Então, nos ajude, Pai, no caminho, pacientemente, a vermos, Pai, teu amor, o teu cuidado. E muitas vezes a gente entende, às vezes, o tempo de espera e de paciência que o Senhor nos pede como, como uma falta do Senhor, como se o Senhor não estivesse vendo, ouvindo, como se o Senhor estivesse alheio. Ah, Senhor, nos perdoa, porque nós sabemos que nada foge, Deus, daquilo que do controle do Senhor, da sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Mas nos ajude, Deus, então, a esperar pacientemente tudo aquilo que o Senhor tem para nós e, e conseguimos enxergar, Deus, o Senhor, porque, como a canção diz, a paciência tudo alcança. Tudo aquilo que o Senhor tem para nós e que a gente precisa alcançar, seja de bem, seja de coisas dessa terra, seja de virtude do céu, que a gente consiga alcançar, Senhor, com paciência. É nessa manhã que eu oro e agradeço, Senhor, pedindo perdão por todas as vezes que impacientemente a gente achou que estava fazendo o que era melhor e esquecemos de confiar, descansar e esperar no Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém, Bruna. Bruna. Obrigado, minha Amém. querida. Amém. Amém. Laércio, você que está com o espírito bem aquecido aí, como estava compartilhando conosco, preste atenção aqui agora essa última citação aqui que eu vou trazer do texto da Teresa d'Ávila, que diz o seguinte: quem a Deus tem
mesmo que passe por momentos difíceis, nada lhe falta, pois só Deus basta. Nessa oração, Laércio, eu quero pedir a você que nos conduza numa petição a Deus mesmo, para que a gente possa descobrir nessa caminhada com Deus, como a Bruna trouxe, né? Paciência é caminhar com Jesus, estar do lado dele, né? Que só Ele basta, né? Quer dizer, vivemos tempos onde temos tantas necessidades. Parte das nossas angústias é olhar para o lado e eleger coisas que nos faltam, né? Temos que lidar constantemente com problemas e resolução de problemas daquilo que nós não temos. E por isso temos problema. Não temos dinheiro suficiente, não temos recurso suficiente, né? Não temos, enfim, muitas questões que gostaríamos e até precisaríamos, numa perspectiva humana, de ter e não temos. E aí ela, em toda a sua limitação, e aí vale depois você ler sobre a vida da Teresa d'Ávila para você entender o que eu estou falando, ela vai dizer com muita propriedade: quem tem a Deus, nada lhe falta, porque Deus é o bastante, Deus é o único recurso que nós precisamos, Deus é a única provisão, Deus é o único repertório que nos preenche, né? É o deleitar-se no Senhor. Então, Lars, vamos orar para que a gente possa, ligados e permanecendo na videira, vinculados a Ele, descobrir que quem tem a Deus, nada lhe falta, porque só Deus é o bastante. Vamos lá, meu irmão. Amém, Senhor Jesus. O Senhor nos dá esse exemplo lindo, que aonde a gente vê o Senhor suportando tudo como homem aqui nessa terra, nesse mundo, foi buscando o Pai em primeiro lugar. Foi tentando diante do Pai para aprender, para ouvir, para conversar e fortalecer durante as madrugadas. E eu creio que isso foi o que te sustentou, Jesus. Foi o que fez o Senhor não desistir das necessidades como homem, das lutas internas como homem, do emocional. Ó Senhor Jesus, essa é a minha referência hoje. Ontem à noite foi mais um aprendizado do Senhor, onde eu vi irmãos, pessoas que eu nem conheço, nunca ouvi falar, nunca tinha visto, nessa necessidade de, por mais que sabe tantas coisas, mas que precisa do Senhor, precisa aprender com o Senhor, para continuar a cumprir aquilo que o Senhor chamou cada um, aquilo que o Senhor designou. Então, Senhor, que a gente entenda que a nossa fonte tem que ser o Senhor, sim. Tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida tem que vir do Senhor. E o Senhor realmente basta. Como diz o Salmo do Senhor, Salmo 23. Se o Senhor é o nosso pastor mesmo, de nada nos faltará. Porque nós já temos aprendido, Senhor, que nós buscamos muitos recursos nesse mundo, mas nenhum deles, Senhor, vai suprir todas as nossas necessidades humanas. Não tem jeito, Senhor. Ainda vai faltar muita coisa na nossa vida. E tem coisas nesse mundo que às vezes a gente usa para resolver problemas e gera mais problema ainda, porque não buscamos o recurso certo, que é o Senhor. Às vezes colocamos dinheiro, colocamos coisas desse mundo, Senhor, para tampar algum buraco e, na verdade, acaba estragando, acaba piorando. Então, nos enganamos muito em achar que ainda é dinheiro, é saúde,
é qualquer outra coisa que não seja o Senhor em primeiro lugar. Então, seja o Senhor nessa manhã mais uma vez, como o Senhor está aqui conosco, nos alimentando, para que aonde formos, aonde a gente estiver, o que fizermos, que a gente possa ter dentro de nós o Senhor para responder às necessidades das pessoas, daquilo que eu preciso no trabalho, na minha vida, na minha família, em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. Laércio. Obrigado. Amém. Amém, irmãos. Vamos ter um tempo de intercessão agora, como nós temos feito aqui. Durante o mês de janeiro, nós estamos orando, intercedendo pelo Brasil, pela realidade da nossa nação, né? Pelo país que nós fomos plantados, aonde nós nascemos, né? E temos feito isso de uma maneira bíblica, de uma maneira consciente no Senhor, intencional termos de assuntos, em termos de nos colocarmos disponíveis para sermos a própria resposta do que nós oramos, né? Enfim, nesse ato mesmo tão necessário para nós como igreja de orar pelo Brasil, né? E dentre os motivos que nós podemos orar hoje, eu quero destacar um muito específico, né? E quando eu destaco, irmãos, esses motivos, eu quero te desafiar a deixar Deus te lembrar de nomes, de situações práticas, de coisas que você vive, né? Não se isente, tá? De nenhum dos assuntos aqui, resista à isenção. Lembre-se, deixe o Espírito te lembrar de trazer nomes, de trazer oportunidades, situações, né, que você tem convivido e que talvez o que nós estamos orando aqui te mobiliza também a entender a sua responsabilidade e como poder fazer a diferença nisso. E hoje, especificamente, eu quero que, ao orar pelo Brasil, a gente se lembre dos desempregados. Existe um número muito expressivo de pessoas, pais de família, mães, jovens, né, que não têm emprego, que têm padecido de uma angústia muito grande por isso, né? Tem havido desafios enormes. Estou me lembrando de um nome aqui que eu convivo, que eu acompanho, né? E, enfim, que a pessoa já falou algumas vezes em tirar a própria vida, né? Não de maneira passional, mas a vida está bem esvaída de sentido, né? Uma pessoa que ainda não conhece a Cristo de forma verdadeira, né? Então aí a vida fica mais desafiadora ainda, né? Não conhece a Cristo e não consegue arrumar um emprego há 6 meses, mesmo tendo uma formação e tudo mais, né? Tendo filho e tudo mais. Então, nós vamos interceder por isso. Essa é a realidade de muitas pessoas na nossa nação. Talvez você conhece alguém. Eu imagino que você deve conhecer alguém, ou pelo menos ouviu falar de alguém nesse momento, né? Pode ser que seja inclusive a sua realidade, eu não sei, né? Ou ah, tendo alguém próximo a você. Mas quando nós nos colocamos nesse papel de intercessores, irmãos, nós nos colocamos disponíveis mesmo diante do Senhor para apresentar essa causa, essa realidade, né? Então, não se isente disso nesse momento. Mesmo que você não libere o seu microfone, deixa eu te incentivar num princípio aqui. Mesmo que você, e você não é obrigado a fazer isso naturalmente, né? Não libere aí a sua voz de forma audível, libere a sua voz com o microfone desligado, mas para o Senhor. Eleve orações ao Senhor nesse sentido, tá bom? Então vamos lá, irmão. Se você quiser, libere seu microfone, vamos orar pelo Brasil nessa manhã. Amém, Senhor. Pai, em Louvado seja o nome de Amém, nome Jesus, Jesus. muito Senhor, do obrigado Pai, pelo Mestre. que Falando temos Obrigado tudo por totalmente na nos vivenciado, confiança, Deus, Senhor, Deus, colocando proteção, enquanto as precisamos coisas do do Senhor. luta trabalho, olha, precisa Nessa ver, glorificando o condição, quer nome do Deus, essa trabalhar, manhã Senhor, nos gostosa, quer com ganhar o abrir o colocamos dinheiro, Senhor, disponíveis, honestamente, irmãos, nós Senhor, lembrarmos em de a irmãos Deus irmãos, no cumprir lar, o Jesus, papel irmãos do homem, pequenininhos, elas o a tua mão papel do cabeça, e desempregados, homem, Jesus, muitas irmãos que toca, pessoas tanto essa encontram a manhã Senhor, porta talvez do não trabalho, Senhor, alcançaram e isso, nesse Senhor, momento, só Senhor, por não estamos e terem um abre emprego, no portas que Senhor. ombro, são irmão, abertas, Né? cuidar das
Pai, famílias, o das Pai, comunidades, o às vezes, sustento, através através do tem de trabalho, através do situações misericórdia. boas, às sustento. vezes Deus, que o Jesus, Senhor Senhor, sempre um tanta caminho, abre uma Senhor, família, guarda porta, Pai ou Cris, como familiares, Senhor, é Senhor, difícil, que a pessoa desejo possa trabalhar, Pai, às vezes receber aquele temos pouco paz. que o situação, Senhor Deus, manda, Filho, a Pai. vida é é tão Muda a situação miserável. nossa consciência diária, de que vamos Inflige a elas, não é a Pai. nossa Deus, força, Manifeste o teu poder a colocamos eles, é o todas nós. essas Senhor. Faça um pessoas, Das milagre. nossas para vidas. Quando esse colocar emprego na tua chegar nessas Ajuda-nos, pessoas, Senhor, Deus, oportunidade, ter provê-los, Senhor. desempregado esse oportunidade, mês assim, de Jesus, com tantas temor, vezes. Senhor, que contemplá-los, Entregamos Senhor. nossa aguarde, vida ao Senhor, Senhor. que o tempo do Senhor Nome cumprir, Senhor, em nome de Jesus, assim. amém, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Deus. Amém. Amém. Eis-nos aqui, Senhor, como brasileiros, orando pela nossa nação, Deus. Eis-nos aqui como brasileiros, intercedendo e clamando ao Senhor pelo Brasil, pelas pessoas, pelas famílias que são do Brasil. E especificamente nessa manhã de terça-feira, dia 20, chegando já no final do mês, Senhor, nós nos lembramos daqueles que não têm um emprego. Nós nos lembramos daquele que não tem como, humanamente falando, produzir o sustento da sua casa. Nós lembramos daqueles que têm vivido angústias e mais angústias por não ter esse local de trabalho, Deus, por serem privados disso, por N situações, Senhor. Te pedimos, tem misericórdia dessas pessoas, Pai. Os nomes que nós fomos nos lembrando, Senhor, eu me lembrei de alguns nomes aqui de pessoas que eu convivo, que eu tenho visto e contemplado uma angústia muito grande por isso, Senhor. Pai, nós te pedimos que o Senhor se manifeste na vida dessas pessoas, dessas famílias, Pai. Em nome de Jesus. Primeiro, na certeza de que elas não estão sós. Manifeste, Senhor, o teu poder, nós te pedimos, Pai, pelo teu amor, pelas tuas misericórdias, também gerando nelas uma compreensão de que tudo que elas têm vem do Senhor, não tem a ver com braço, com emprego, mesmo desejantes e querendo ter um emprego, Senhor. Mas que enquanto esse momento não chega, Senhor, em nome de Jesus, ensina, Pai, essas pessoas que nós fomos lembrando os nomes, essas pessoas que estão no Brasil, Senhor, como famílias brasileiras, enfim, homens, mulheres, jovens, Pai, a descobrir o Senhor como fonte inesgotável, Pai. O Senhor como aquele que cuida, Pai. Como a gente está descobrindo, às vezes nos esquecemos e voltamos a descobrir. E sim, Deus, oramos como igreja, para que nesse assunto, como todos os outros que a gente tem orado aqui, Senhor, nós também nos ocupemos, junto com as nossas orações, Pai, de dizer: eis-nos aqui, Senhor. O Senhor quer nos usar, Deus. Como o Senhor quer nos usar, Pai? Eis-nos aqui para reconhecer as pessoas que o Senhor irá nos enviar lá na igreja. E quando elas chegarem, Senhor, que o nosso espírito possa ser aquecido na hora e a gente entender que é nossa responsabilidade poder acompanhar, poder auxiliar, poder dividir o que nós temos, como é próprio de uma comunidade, Senhor. Então, ensina-nos dia a dia, Deus, como igreja também, a nos colocarmos disponíveis como resposta das nossas orações e intercessões pelo Brasil. Essa é a minha oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. amados irmãos. 7h33. Vamos meditar na palavra de Deus essa manhã. Evangelho de João, capítulo 15, hoje, versículo 20. Temos aí há 20 dias, né? Enfim, transitado em cada versículo do capítulo 15. Estamos indo na reta final aí, nos últimos 10, 11 dias do mês de janeiro. E vamos, se Deus quiser, fiéis até o fim para cumprir esse bom propósito. E aí, em fevereiro vai ter um outro sabor, né? Deus vai nos dando aí o que ele tem para as nossas reuniões de oração do mês ou do ano de 2026. Mas preste atenção aqui. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 20. Jesus dizendo: lembrem-se da palavra que eu disse a vocês. O servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Só até aqui, né?
Essa manhã, pensando tudo que nós estamos construindo aqui juntos com o Senhor, nesse texto de João 15, quero pensar uma expressão que Jesus traz aqui, e aí ele vai trazendo uma composição, né, um preenchimento dessa expressão na sequência, mas que é talvez uma expressão muito chave para a nossa caminhada cristã. Lembrem-se, né? Lembrem-se, em especial, da palavra que eu disse a vocês. Um dos grandes desafios que eu e você vivemos no caminho, e aí eu me lembro agora dos discípulos no caminho de Emaús, né? É nos esquecermos daquilo que Deus já disse a cada um de nós. Um dos grandes desafios, problemas até, né? Uma das grandes questões que vai nos custar e custar para a nossa fé, na medida que eu e você caminhamos, é vou insistir nessa expressão, tá? Ilusão em si mesmada, quer dizer, a gente começa a olhar para nós e há uma tendência de que ao olhar para nós, não que você não possa olhar para você, mas quando você se compromete demais com o que você está sentindo, com o que está faltando para você, né, com o lugar onde está doendo, muito comprometido com isso, você se distancia daquilo que Deus já disse para você. E qual é o problema ou qual é a questão que isso pode levantar para mim, para você? Ao nos esquecermos, irmão, preste atenção nisso aqui. Ao nos distanciarmos, nos esquecermos daquilo que foi dado a nós, da palavra proferida a cada um de nós como promessa, como compromisso dele, né? Nós vamos andando no escuro, nós ficamos reféns de nós mesmos. A insegurança, preste atenção nessa expressão, a insegurança vai tomando conta de nós. Porque se tem algo, irmãos, que a palavra que ele deu a nós e que nós devemos assimilar ela e cultivar ela, tem como resultado prático na minha vida e na sua, é a certeza de que nós não estamos sós. É a certeza de que ele é o Emanuel, o Deus conosco, e principalmente a certeza de que ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele falou. E foi dado a nós o princípio de que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Naturalmente, Jesus aqui ele está lembrando de que dias difíceis viriam. Está falando de perseguição, como a gente falou ontem, né? Está nos desafiando a entender que o mundo vai nos odiar, e a gente falava de mundo ontem. Tá? Mas hoje eu não quero nem me adentrar a isso, porque isso está muito óbvio aqui. Jesus está dizendo: lembre-se, vai vir atrás de vocês, vieram atrás de mim. Mas eu quero voltar com você, os nossos olhares, para o lembrem-se, porque você e eu esquecemos. E sabe como a gente esquece, irmão? Principalmente quando nós vamos nos distanciando da fonte. E sabe como a gente se distancia da fonte? Né? Quando nós não temos um movimento intencional de insistir com essa fonte. Ou seja, quando nós não cultivamos disciplinas espirituais. Você tem ouvido falar sobre isso nos últimos tempos, na nossa comunidade. Talvez esse ano você vai ouvir mais do que o comum, inclusive, porque é tão necessário, irmãos. Uma vida cristã em maturidade. Nós não vamos permanecer nele. Preste atenção no que eu vou te dizer. Nós não vamos permanecer nele se nós não descobrirmos as disciplinas espirituais. As disciplinas espirituais fazem com que a gente alimente o nosso espírito e fortaleça esse espírito. E mobilize esse espírito, o espírito humano que habita dentro de nós, a não se esquecer de quem ele é e de quem nós somos. Quando a gente começou a manhã de hoje com o texto de Teresa d'Ávila, que é um primor, irmãos.
Ela naturalmente, eu falei que se você pegar um pouco depois a história dela, ela século XVI, tá? Ela teve uma doença que não tinha cura. E essa doença causava muitas dores nela. Freira serviu ao Senhor, dedicando a vida a Ele, doente, sem cura. E foi desse lugar que ela escreveu ou apresentou essas palavras. Nada te perturbe, pois tudo passa. A paciência tudo alcança, nada te espantes. Quem tem a Deus, nada lhe falta, pois só Deus é o bastante. Tudo que ela falou aqui, irmãos, tudo, a gente encontra na palavra de Deus. Laércio mesmo orando, né? Ele já resgata o Salmo 23. E tantos outros que foram orando aí. E tudo que ela apresentou aqui é possível ser alinhado naquilo que Deus já falou para mim e para você. Então, irmãos, pode ser que nessa manhã você esteja padecendo porque você está esquecendo. Pode ser que nessa manhã a sua angústia, a sua crise de fé, né, a forma como você está sentindo aí a sua pele frente ao que está ao seu redor, é porque você já esqueceu. É porque você se distanciou de uma verdade absoluta. Porque quando nós conhecemos a verdade, irmãos, e em conhecendo a verdade, tem um gerúndio básico aqui, nós vamos deixando e experimentando essa verdade nos libertar de nós mesmos. Talvez o fato de você ter esquecido tenha te aprisionado naquilo que você sente, naquilo que você vê fisicamente, na ausência de respostas que a sua pele alcança. Irmãos, em nome de Jesus, o Senhor vem falar com você nessa manhã, dizendo: lembre-se daquilo que eu disse para você. Lembre-se que eu disse que eu estaria contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Lembre-se que eu sou fiel a você. Lembre-se que eu te amei primeiro. Lembre-se que ainda que uma mãe que está dando de mamar se esqueça do filho, eu, todavia, não vou me esquecer de você. Lembre-se das minhas palavras que foi dada a você. Que Deus te ajude, irmão, e me ajude no caminho a cultivar essa memória. E nós só vamos conseguir se nós estivermos disponíveis, insistindo, como diz o bom mineiro, cavando com a unha, como a gente está tentando aqui pelas manhãs, diariamente, como temos tentado fora das manhãs, e eu espero que você tenha tido tempo com a palavra de Deus, porque senão você vai se esquecer, irmãos. É da nossa natureza esse esquecimento, esse distanciamento, essa desconexão. Lembre-se das palavras que ele tem falado para nós e que elas sejam o bastante na certeza de que nada nos falta, porque só Deus é o bastante. Amém, amados irmãos? Deus abençoe. Boa terça-feira para vocês. Nos vemos amanhã, se Deus quiser. Tchau. Valeu. Tchau.